irmãs, eu quero agradecer a querida Cíntia pelo convite, ao pastor Renato. Eu gostaria de agradecer a confiança, não é? Em compartilhar esse espaço sagrado que é o púlpito, onde nós compartilhamos a verdade, a palavra do Senhor. Eu quero parabenizar aqui a equipe de louvor, viu? Os músicos, as irmãs com essas vozes lindíssimas. Parabéns, parabéns às irmãs. As flores, é isso? Rosas, as rosas, que bênção, que coisa linda. Vocês são um exemplo para a nossa vida, sabe? Um exemplo de louvor e de adoração realmente. Nós podíamos estar em tantos lugares hoje, não é verdade? Você podia, olha, eu tenho certeza que hoje, neste sábado, você teve algumas opções de evento, de lugares, de coisas para você fazer. Seja na sua casa, fora da sua casa, em família, na rua. Mas você escolheu a boa parte. Nós escolhemos a boa parte. Todas nós temos uma parte, um pedacinho nosso que é a Marta, e temos uma parte nossa que é a Maria. E Jesus, ele deixou muito claro para nós que existe uma parte que é melhor. Jesus ensina para a gente que tem uma parte especial, que é a parte de você sentar, parar tudo que você está fazendo e ouvir o seu Pai, o seu Mestre, o seu Salvador. Há momentos em que nós precisamos ser Marta, mas há momentos que nós precisamos e devemos ser Maria. Então, que nesse momento, nesses próximos minutos, você escolha a melhor parte. Você escolha ouvir o que o Senhor, que o Espírito está dizendo para o seu coração, para a sua vida nesse dia. Amém? Glória a Deus. Minhas irmãs, nós sabemos que nós, enquanto mulheres, somos desafiadas. Todos os dias nós somos desafiadas. Como eu falei, nós temos um lado nosso, uma parte nossa, que é Marta, que é acelerada, que resolve tudo, que faz tudo para todo mundo, que tem uma visão quase que de raio-x, né, para detectar ali as coisas, as situações. Mas nós sabemos que nós, mulheres, você que está aqui, nós sabemos que, como é importante nós, de tempos em tempos, passarmos por um momento de realinhamento, passarmos por um momento onde nós avaliamos as nossas emoções, onde nós avaliamos os nossos pensamentos, as nossas emoções, aqueles pensamentos intrusivos que nos invadem, que muitas vezes nós vamos vivendo como Marta e não criticamos e não pensamos naquilo que está lá dentro do nosso coração. Quantas vezes você é surpreendida com algo que você fala? Quantas vezes você é surpreendida com uma palavra de murmuração? Você mesma murmura algo, reclama de algo. Ou, quem sabe, você pronuncia uma palavra de derrota. E muitas vezes você se surpreende. Poxa, mas eu sou uma mulher de fé. Por que eu falei isso? Então, nessa tarde, eu gostaria de incentivar a você, minha irmã, que possa abrir bem o seu coração, que possa aguçar os seus ouvidos espirituais para receber a cura do alto, a cura do Senhor. Por isso eu gostaria que você abrisse comigo, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos. Nós
pensamos nessa tarde, eu vi ali a blusa das irmãs do louvor, né? Curada para servir. Como é bom quando a gente tem a plena noção do nosso chamado, do nosso propósito, seja em casa, como mãe, como irmã, como filha, como esposa, seja na igreja, servindo no que for possível. Nós temos um chamado, temos uma missão, mas eu quero te convidar a ler comigo, lá em Romanos capítulo 12, lá no primeiro versículo, acho que todas acharam, vamos ler? Talvez a minha versão seja um pouquinho, tenha algumas palavras diferentes, um pouquinho diferentes da sua, estou numa versão NTLH, mas você vai acompanhar comigo, vai ficar tranquilo para você entender. Diz assim: portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, portanto, mulher, portanto, Maria, Cristina, Daniela, Paula, portanto, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Paizinho amado, nós queremos te apresentar nesta tarde a tua palavra. Senhor, a tua palavra diz que jamais ela volta vazia. Pelo contrário, o Senhor vela sobre ela para que ela se cumpra. Deus, que nessa tarde seja uma tarde de cura, seja uma tarde de transformação, seja uma tarde de alegria, seja uma tarde, Deus, onde haja um mover sobrenatural do Teu Espírito. Usa minha vida, que eu fale exatamente aquilo que o Senhor deseja que eu fale. Deus, que haja liberdade nesse lugar. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãs, nós vivemos no Brasil e o Brasil, ele é um dos países onde as taxas de ansiedade e de depressão são as maiores. Talvez você não saiba disso, mas nós vivemos permeadas, não é? Nós somos transpassadas, nós somos consecutivamente, de uma forma direta ou indireta, tocadas por tudo que acontece à nossa volta, não é verdade? Nós vivemos tempos onde todas nós vivemos um luto coletivo. Todas nós sofremos perdas irreparáveis. Todas nós passamos por situações e adversidades onde a nossa alma, as nossas emoções ficaram abaladas. Nós somos seres humanos, nós não somos robôs, nós sentimos o reflexo do que acontece à nossa volta. Mas eu quero te dizer que
Muitas vezes você, mulher, é impulsionada a proteger mais os outros do que a si mesma. E eu quero te perguntar, você sabe proteger as suas emoções? Você é uma boa gestora da sua mente, dos seus pensamentos? Você sabe proteger a sua mente nos momentos de tensão? Como você reage diante de uma contrariedade? Como você reage quando algo sai do teu controle? Nós queremos tanto ter o controle, não é? Nós queremos ter o controle da vida dos nossos filhos, nós queremos ter o controle no nosso casamento, nós queremos ter o controle das pessoas que nós amamos, para que tudo saia de acordo com as nossas, conforme os nossos projetos, sonhos, desejos. Mas em algum momento é inevitável que as coisas não saiam como nós planejamos. Então, por isso, essa pergunta é tão importante. Como você reage no momento de tensão? Você é ótima para os outros, mas é uma carrasca para si mesma? Você vive o problema dos outros e esquece de si mesma? Quantas perguntas para nós refletirmos e fazermos uma autoanálise sobre as nossas ações, sobre o que a gente pode fazer a partir de agora, a partir de hoje. Nós pensamos num tema para essa palavra. E se a gente pudesse dar um título, um tema, seria Mente Renovada, Mulher Curada. Querida, eu preciso te dizer que quando a sua mente, quando a sua alma está curada, você se torna uma adoradora melhor. Você se torna uma esposa melhor. Você se torna uma filha melhor, uma irmã melhor, uma serva melhor. Por aí vai. Que você possa, com autorresponsabilidade sobre si mesma, escolher a melhor parte nessa tarde. Que você possa escolher ter a sua mente renovada, para que você seja uma mulher curada, para que você seja uma mulher que impacta o mundo, para que você seja uma mulher que causa um impacto positivo no Brasil, no teu país, na sua cidade, no seu bairro. Nós louvamos e cantamos aqui nessa tarde sobre como que Deus ouve a oração. E eu quero te dizer que uma mãe de joelhos, uma esposa que ora, uma serva que ora, uma mulher que tem a sua vida no altar, ela tem, sim, o poder de tocar vidas de uma forma diferente. Ela tem, sim, o poder de tocar e de transformar as vidas. Ela tem a sabedoria, ela tem a direção do Espírito. Eu quero te dizer que Deus, Ele não desconhece a sua humanidade. Quando nós falamos daquela mulher que ora, quando nós falamos daquela mulher de Provérbios 31, daquela mulher virtuosa, quando nós desejamos e almejamos ser essa mulher, imediatamente nós somos confrontadas, como eu falei anteriormente, diariamente, o tempo inteiro. Nós somos confrontadas com a nossa fé.
Nós somos confrontadas com as promessas do Senhor. Constantemente você é confrontada. Mas Deus me falou. Mas Deus diz. E eu quero te dizer que Deus, Ele não desconhece a sua humanidade. Pelo contrário, Deus sabe exatamente todas essas situações que acontecem ao longo da sua vida. A palavra de Deus, ela nos mostra que cada luta, cada deserto, cantamos também sobre o deserto. Cada deserto que nós passamos, cada luta, cada provação que nós passamos, nós nos tornamos mais forte. Você se torna mais forte. Você se torna mais madura. Você se torna mais resiliente. Você se aprofunda na comunhão e na intimidade do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos pensar um pouco sobre como que a nossa mente, sobre como que a nossa alma é volátil. Não sei se já aconteceu com você alguma vez, mas muitas vezes nós participamos de um culto onde o Espírito, onde o agir do Espírito flui numa atmosfera sobrenatural e a gente sai daquela reunião rompendo em fé. A gente sai da reunião como poderosas, como gigantes na fé. Mas, em algum momento onde a nossa fé é desafiada, a nossa emoção, não é o nosso espírito é forte. Mas em algum momento a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso corpo, ele fica o quê? Debilitado, frágil. Muitas vezes até duvida. Poxa, mas será que foi Deus mesmo que falou comigo? E será mesmo que Deus me ama? Mas será mesmo que eu tenho um propósito? Não permita, minha irmã, preste atenção. Não permita que a sua alma direcione a sua fé. A palavra de Deus diz que o Espírito é forte. Que você possa fluir no Espírito. Que você possa fluir com os olhos do Espírito. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Vá para o versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. E eu quero falar com você sobre essa vida comum. Eu quero falar para você, minha irmã, que é uma mulher de fé, que é uma mulher que tem experiências com Deus, que é uma mulher que vive no sobrenatural de Deus, que é uma mulher que já experimentou grandes milagres do Senhor. Amém? Não é verdade? Todas nós já passamos por isso. Eu tenho histórias de verdadeiros milagres na minha vida. Eu tenho certeza que eu estou diante de mulheres de fé. E é uma honra para mim estar aqui. Cada uma de vocês podia estar aqui compartilhando a palavra. Então, para mim, é uma honra. Mas a verdade é que todas nós, sem exceção, apesar de termos uma vida de oração, apesar de fluirmos no Espírito, apesar de conhecer o poder sobrenatural de Deus e da palavra, todas nós temos momentos dos quais eu vou ler aqui para você. E a minha intenção é que hoje a sua fé seja renovada
de um jeito que você nunca mais esqueça que você é gente, que você é ser humano, que o teu espírito é forte, mas que a sua alma e que a sua mente humana, ela pode mentir para você. Então hoje eu quero que você leia comigo no versículo 8, a partir do versículo 8, nós lemos assim: em tudo, repita comigo, em tudo, nós somos atribuladas. Eu vou botar no feminino, tá bom? Só porque eu estou entre mulheres, então eu vou ler no feminino, tá bem? Em tudo somos atribuladas, porém não desanimadas. Ficamos perplexas, porém não desanimadas. Somos perseguidas, porém não abandonadas. Somos derrubadas, porém não destruídas. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, tendo, porém, o mesmo espírito de fé. Glórias a Jesus. Irmãs, quando nós lemos essa palavra, esse termo, desanimadas, no original, lá no original quer dizer de dentro, exportar de dentro, é algo que sai de dentro para fora. Quando nós ficamos desanimadas, nós não conseguimos achar o caminho de dentro. Quando você desanima, o termo original significa exatamente isso. Quando não se consegue achar o caminho em si mesma. E não é que é isso mesmo? A gente fica com aquela névoa mental, a gente não raciocina bem, parece que a gente esquece as promessas do Senhor, parece que a gente esqueceu tudo que a gente viveu de bom. E aí eu lembro dos grandes heróis da fé que esperaram alguns 30, 40 anos para que uma promessa se realizasse na vida deles e permaneceram firmes. Por isso estão lá em Hebreus, capítulo 11. E quantas vezes nós temos uma mente volátil, uma vida volátil, uma hora lá nas nuvens de fé. E outra hora lá no fundo. Mas que, a partir de hoje, essa palavra traga um renovo na sua vida e um entendimento, para que a partir de agora, todas as vezes em que você se sentir desanimada, que é algo normal e natural do ser humano, mas que a partir de agora, você possa olhar esse momento de uma forma onde você lembre de Jesus. Eu vou explicar para você. Jesus, ele veio a essa terra como homem. Não é assim que diz a palavra? Não é assim? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Veja que coisa linda, maravilhosa. Eu tenho certeza que eu estou falando para mulheres que conhecem a palavra, mas a gente precisa rememorar o que a gente está falando. Talvez você tenha aí um lápis, uma caneta, um papel, onde você pode fazer as suas anotações. Tudo que o Espírito for falando, tocando no seu coração, tome nota. Porque o nosso cérebro, ele é inundado de mais de 30 mil informações durante um dia. Então, obviamente, nós esquecemos. Tá? Então, que você tome nota para você, lá na frente, de tempos em tempos, rememorar o que o Espírito falou com você. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus,
mas não tentou ficar igual a Deus. A gente precisa entender isso, irmãs. Jesus não tentou ficar igual a Deus enquanto esteve aqui nessa terra. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim o quê? Igual. Preste atenção. Jesus se tornou igual a você. Diz para essa mulher bonita, cheirosa, maravilhosa. Todas nós somos rosas. Eu amo flores e plantas. Todas nós somos, não é? Flores e rosas. Jesus se tornou igual a você. O que isso quer dizer? E vivendo a vida comum de um ser humano, versículo 7. Jesus se tornou igual a você e viveu a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Que tremendo isso. Isso é para você nunca mais esquecer na sua vida do amor de Jesus, do amor de Deus por você. A palavra de Deus diz que Jesus ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Você lembra disso? Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Está lá em Mateus 8. E quantas vezes nós, enquanto servas fiéis, mulheres de oração, nos revoltamos, murmuramos, porque as coisas não saíram como nós gostaríamos. Quantas vezes, nos momentos de desânimo, nós abrimos mão das promessas de Deus por um desgosto, por uma ofensa, por uma falta de perdão. Mas Jesus está falando conosco nessa tarde. Jesus está falando contigo, minha irmã, você que luta pelo seu filho, você que luta pelo seu casamento, você que luta por uma causa impossível aos olhos humanos. Jesus está falando com você, minha irmã. Abra bem o seu coração. Porque Jesus, mais do que ninguém, mais do que qualquer pessoa, ele sabe exatamente o que você está sentindo. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente o tamanho da tua dor. A palavra de Deus diz que Jesus, ele poderia ter sido Deus aqui nessa terra. Mas a palavra de Deus diz, conforme nós lemos, que ele abriu mão da sua divindade para viver como homem, como um ser humano, para sofrer, para sentir as tuas dores. Então nunca mais diga, Jesus me abandonou, Deus me abandonou, Jesus não está vendo. Nunca mais. Nunca mais. Quando esse pensamento vier, porque o pensamento intrusivo é assim, ele vem empurrando a porta, não pede licença, não é? Quando vier o pensamento, responda a esse pensamento com uma palavra de fé. Mesmo que os seus olhos não vejam o mar aberto, mesmo que os seus olhos não vejam a cura, mesmo que os seus olhos não vejam o teu filho salvo, mesmo que os teus olhos não vejam o teu casamento restaurado, ainda assim, você pode e deve profetizar com a tua boca. Você deve e pode profetizar.
profetiza. Aqueles ossos secos jamais seriam trazidos à vida se antes o profeta não profetizasse. Que a partir de hoje você escolha todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, profetizar. Profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a vida da sua família, profetiza sobre a sua igreja, profetiza pelos seus líderes, para os seus líderes, profetiza as bênçãos, profetiza as promessas. Jeremias diz, Deus fala em Jeremias, eu velo, Deus falando, minha irmã, eu velo, olha aqui, ó, eu velo sobre a minha palavra, para que ela se cumpra na sua vida. Deus, Ele olha, Deus, Ele está sempre lembrando, Ele nunca esquece, mas Ele está sempre rememorando as promessas, velando sobre as suas promessas, para cumprir cada uma delas na sua vida. Você vai abrir mão das promessas de Deus para a sua vida? Jamais. Jamais. Então, que a partir de hoje, quando você se sentir desanimada, que é algo inevitável, a gente precisa viver com a realidade, mas de uma forma positiva e de uma forma otimista e de uma forma onde a nossa fé seja praticada, não é verdade? Então que você lembre que Jesus, Ele nos ensina que para termos uma saúde emocional, que é saúde emocional? É a saúde da sua mente, é a saúde nos seus pensamentos. Acho lindo quando a palavra de Deus diz, olha, Deus falando mais uma vez em Jeremias, eu é que sei os planos que eu tenho sobre você. E eu olho para cada rostinho aqui e eu imagino Deus falando para cada uma de vocês, minhas irmãs. Eu é que sei os planos que eu tenho sobre você. E são planos de vida. Você que fica com medo da morte, com medo de morrer. A palavra de Deus diz que Deus, Ele tem pensamentos de vida sobre você. Pensamentos de paz, pensamentos de saúde. Pensamentos bons sobre você. Então, a palavra de Deus nos ensina a termos e a desenvolvermos, treinarmos mesmo. A gente faz um bolo gostoso, mas aquele bolo delicioso que é tão elogiado pela família inteira, ele só sai dessa forma por causa da prática. Então, assim como nós temos habilidades que nós treinamos e desenvolvemos nos nossos afazeres, no dia a dia, assim também nós devemos treinar a nossa mente. Assim também, dia a dia, nós precisamos aprender a pensar como Jesus pensa. A pensar sempre de uma forma, com uma postura de fé, de otimismo, de ânimo, de alegria. E eu acho interessante que Provérbios, capítulo 9, versículo 6, diz: fujam da ingenuidade e vivam com entendimento. Que coisa interessante, quando nós lemos Provérbios,
que em vários capítulos de Provérbios, a palavra fala sobre a ingenuidade, sobre a passividade, sobre o que o poeta brasileiro diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem um poeta que falou assim? Né? Então, a palavra de Deus diz para nós fugirmos dessa passividade. Fuja dessa passividade, mas viva uma vida de entendimento. Lembra do que nós lemos, no primeiro texto que nós lemos de Romanos 12? Renova a tua mente, transforma a tua mente. Trabalha os teus pensamentos. Muda esses pensamentos negativos, limitantes sobre si mesma. Muda isso. Mas haja com uma postura ativa. Haja com uma postura de conhecer a si mesma, de conhecer a paternidade de Deus, de se conhecer como filha amada do Senhor. Você é filha amada do Pai. E muitas vezes nós nos comportamos como se fôssemos uma pessoa renegada do Pai, como se nós não pudéssemos ser filha amada, como se nós não pudéssemos desfrutar desse amor, dessa abundância, dessa vida abundante. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Graças a Deus, na igreja, nós desenvolvemos uma espiritualidade ativa. Graças a Deus, na igreja, na congregação, nós treinamos, aprendemos e desenvolvemos uma vida espiritual saudável. Contudo, nós precisamos também cuidar do nosso corpo e da nossa alma. A palavra de Deus diz que 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 diz, eu vou ler, ok? Você anota aí para depois você ler com mais calma em casa. A palavra de Deus diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, eu comecei a cuidar mais do meu corpo. Tenho muito ainda para melhorar. Mas o fato é que a minha percepção sobre o meu próprio corpo mudou. Quando eu entendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, Gênesis 1:27 diz que Deus nos criou à imagem dele. Que coisa linda! Deus nos criou. Assim como tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Não podemos negligenciar o nosso corpo e a nossa alma. Precisamos cuidar, tratar e amar o nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Dito isso, eu quero te dizer que quando a palavra de Deus diz que nós precisamos cuidar da nossa alma, quando nós precisamos cuidar do nosso corpo, quando nós precisamos cuidar do nosso espírito, quando nós lembramos que Jesus abriu mão da sua glória, da sua divindade aqui nessa terra e se fez homem para passar
e conhecer a dor e o sofrimento humano, nós entendemos quando ele fala para aquela mulher hemorrágica. Eu acho que todas aqui conhecem esse texto que está lá em Lucas, capítulo 8. Aquela mulher chegou diante de Jesus. E ela não conseguia se aproximar de uma forma, de um jeito formal de Jesus. Mas ela, como toda mulher, ela deu um jeitinho. E ela falou, e ela foi resolvendo aquele problema, aquela situação. Eu não vou me dar por satisfeita. Eu só saio daqui com a minha bênção. Eu só saio daqui com a minha cura. É a minha oportunidade, é a minha deixa. E ela chegou por detrás de Jesus, tocou na orla de Jesus. E naquele momento, ela foi curada. A ponto de Jesus olhar à sua volta e falar, o que aconteceu aqui? Quem me tocou? E os discípulos, Jesus, que isso? A multidão está te espremendo. E você vem me perguntar quem me tocou, quem te tocou? Jesus falou, peraí. Alguém me tocou diferente. Sabe quando você tem uma vida de igreja, uma vida religiosa, e entra culto, sai culto, entra culto, sai culto, entra culto, sai culto. Aquela multidão seguia Jesus, por onde Jesus ia, aquela multidão seguia Jesus. Mas Jesus está falando de algo muito importante. Jesus está falando da força e do poder que existe por trás de uma mulher com atitude. Existe um poder lindo, sobrenatural, que move a atmosfera espiritual, que movimenta o mover do Espírito, através de uma mulher que se levanta para orar, para fechar a brecha no casamento, na família. Existe um poder sobrenatural sobre essa mulher que se levanta para orar pelos seus filhos, pela sua igreja. E que nessa tarde você escolha ser essa mulher. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que nessa tarde você escolha ser uma mulher renovada, com uma mente renovada, com uma mente transformada, para que você seja uma mulher curada para transformar outras vidas. Aleluia. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Lembrando dessa palavra, eu quero que você faça uma autoanálise, eu quero que você pense sobre a sua vida. Eu quero agora que você apresente ao Senhor aquilo que tem invadido os seus pensamentos. Eu quero que você apresente ao Senhor as suas emoções. Eu quero que agora você se coloque diante do Senhor Jesus com o coração grato, com o coração humilde, com o coração aberto e diz para Jesus: Jesus, cura minha alma, transforma minha mente. Jesus, eu quero um coração segundo o teu, que as minhas palavras reflitam pensamentos de fé, pensamentos de amor, pensamentos de alegria. Deus deseja que você seja a bênção na vida de muitas outras pessoas. Deus deseja que você seja a mulher que vai impactar a sua casa, que vai impactar gerações,
Deus deseja isso para a sua vida. Mas você precisa receber. Você precisa aceitar esse chamado. Eu vou orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa tarde. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença que flui aqui no nosso meio. Obrigada, Pai, pela tua palavra que é tão linda, poderosa. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Pai, porque a tua palavra nos garante que mesmo nos momentos de desânimo, é possível ter uma mente renovada. É possível pensar como o Senhor pensa. Deus, que a tua palavra seja renovada, seja lembrada a cada vida aqui, a cada mulher aqui. Que a cada manhã, cada nascer do sol, cada mulher possa lembrar que a cada dia novo, o Senhor tem pensamentos novos e bons sobre elas. Deus querido, eu quero colocar diante de Ti tudo aquilo, Pai, que tem invadido o coração das minhas irmãs. Deus, nós estamos numa virada de ano, estamos num momento importante, cronologicamente falando. E eu quero te pedir, Pai, que as minhas irmãs vivam um novo tempo. Que elas vivam uma nova vida nas suas mentes, nas suas escolhas. Deus, que o teu Espírito Santo se faça a cada dia presente em todos os pensamentos, nas decisões, nos momentos de decisão, que elas sejam direcionadas pelo teu Espírito para decidir e escolher o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.